A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje vamos estudar sobre o livro do profeta Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. Conforme a tabelinha que a gente vem estudando desde o início dos livros dos profetas menores, o livro do profeta Malaquias foi escrito após o regresso do cativeiro babilônico. É o último livro, do Antigo Testamento. Foi escrito em 430 a.C. O caráter de Deus colocado aqui no livro de Malaquias é sobre a grandeza de Deus, e a mensagem da aliança mosaica é obrigações da aliança até que o Messias venha. Malaquias, o nome em hebraico Malach, significa meu mensageiro. O nome sugere uma forte autoridade para essa mensagem profética no final do Antigo Testamento. A biografia de Malaquias não é conhecida. Malaquias foi a voz profética final contemporânea de Esdras. Foi o último profeta do Antigo Testamento, ministrando cerca de 1000 anos depois de Moisés, considerado o primeiro profeta e escritor bíblico. A data em que foi escrito foi 430 a.C. Chega-se a essa data, 430 a.C., pelas referências históricas do texto, que são as seguintes: os edomitas foram levados do Monte Seir, mas não havia voltado, que sugere uma data posterior a 585 a.C. Os judeus voltaram do exílio, reconstruíram o templo e estavam vivendo uma vida religiosa acomodada e formal. Não estavam mais sob o governo de Neemias, mas sob o domínio de um governador persa. Os problemas morais e religiosos eram semelhantes aos enfrentados por Esdras e Neemias. Por exemplo, o materialismo e o casamento com pagãos. Essas observações sugerem a data aproximada de 430 a.C., depois de Neemias voltar à Pérsia, que foi em 432 a.C., e está relacionada com a sua volta e nova reforma em 430 a.C. O cenário político do livro de Malaquias é o seguinte: o cenário mundial de Malaquias é o mesmo do de Neemias. O rei persa Artaxerxes I reinava sobre um império enorme e de difícil controle. Seu avanço ao Ocidente foi interrompido em 490 a.C. e 480 a.C. pelos atenienses em Maratona e Salamina. As rebeliões internas dos egípcios foram sufocadas por Artaxerxes, também conhecido por Xerxes, em 454 a.C., e pelo sátrapa. A palavra sátrapa significa um governador de um território. Então, pelo sátrapa Sírio Magabizo, em 450 a.C., sendo estabelecido um período de mais ou menos 25 anos de paz no Império. Israel era uma pequena parte da província da Palestina. Apesar de Zorobabel ter sido designado governador da Judéia em 537 a.C., após o seu falecimento, nenhum dos seus filhos foi designado para substituí-lo. Neemias, burocrata judeu da corte de Artaxerxes I, foi designado governador em 444 a.C. e exerceu o cargo até voltar à Pérsia em 432 a.C., conforme registrado em Neemias capítulo 5, versículo 14. O cenário religioso. Apesar do templo ter sido reconstruído em 516 a.C., o sistema de culto restaurado de maneira digna por Esdras em 457 a.C. e o muro da cidade reconstruído em 444 a.C., a vida espiritual dos judeus estava novamente
em um nível muito baixo. O povo havia deixado de dizimar e, em consequência, as colheitas fracassaram. Os sacerdotes tornaram-se descuidados e tornaram-se indiferentes às suas funções. A moralidade estava muito frouxa e havia frequentes contatos com os pagãos circunvizinhos. A indiferença religiosa do judeu também estava ligada ao fato de que suas expectativas messiânicas e o estabelecimento do novo reino davídico estavam frustradas. Diante disso, os judeus tornaram-se orgulhosos, arrogantes e opressores para com o próximo, e impacientes e céticos para com Deus. Essa estagnação ficou demonstrada pelas seguintes referências no livro de Malaquias. A indiferença religiosa para com a lei e as ofertas. Os judeus acusavam Deus de ser indiferente ao bem ou ao mal. As referências estão aí, depois os irmãos podem com mais tempo consultá-las. Indiferença moral para com os votos de casamento. Os judeus casavam-se com mulheres pagãs após divorciarem-se de suas mulheres judias. Os judeus cometiam pecados sociais de perjúrio, fraude e opressão ao fraco. Os judeus eram egoístas, materialmente falando, pois roubavam a Deus nos dízimos. O primeiro problema dos judeus, no entanto, foi o desprezo ao amor à aliança de Deus para com eles. Foi esse desprezo que os levou à falta de visão, à falta de apreciação e às queixas e à indiferença. A última recomendação do profeta foi: lembrai-vos da lei de Moisés, com as suas promessas e admoestações. Recomendou-lhes também que esperassem pela vinda de Elias, que aplicaria aquela lei durante o seu julgamento de restauração. Objetivos de Malaquias: despertar os indiferentes judeus de sua estagnação espiritual, com o intuito de possibilitar que o Senhor tornasse a abençoar suas vidas. Contribuições singulares de Malaquias. A grandeza de Deus. Malaquias enfatizou a grandeza de Deus. 3 vezes em Malaquias 1, de 11 a 14, o Senhor chama a atenção para a sua própria grandeza, e 10 vezes ele chama a atenção à honra devida ao seu nome, conforme as referências aí apresentadas. Israel estava prestes a entrar nos 400 anos de silêncio profético. Os conquistadores e a cultura gentia rodopiavam ao seu redor, por isso precisava lembrar-se da grandeza do Deus que o chamara. A reivindicação do profeta era para a grandeza de Deus, que tinha chamado Israel para fazer uma aliança com ele. Muitas divinas citações de Malaquias. Essa profecia consiste praticamente de citações do Senhor. Malaquias usou com frequência a frase "Assim diz o Senhor", Ko Amar Adonai Tsevaot, assim diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias cita o seu próprio nome apenas uma vez, para deixar claro que ele era apenas o porta-voz do Senhor. Aquela geração precisava de uma palavra do Senhor, pois havia muitas irregularidades precisando de correção. O livro de Malaquias apresenta o método de perguntas e respostas. O estilo dialético de Malaquias é um tanto singular entre os profetas, pois a maioria preferiu um estilo de conferência ou de narrativa. Malaquias registra 9 tipos de diálogos do Senhor com Israel. As perguntas da nação têm sempre um tom de hostilidade ou rebeldia. Nessa forma provocante, o profeta apresentou as queixas do Senhor contra os judeus e suas reações altivas. O estilo provou ser eficaz por chamar a atenção e chegar rapidamente ao assunto principal.
a religião corrompida de Israel. Havia fortes sintomas de degeneração na fé de Israel. Questionavam o amor de Deus, questionavam a sua honra e a sua grandeza, questionavam a sua justiça e também questionavam o seu caráter. As funções do templo eram realizadas com enfado, o que insultava o Senhor ao invés de adorá-lo. O dízimo não era entregue de coração. As ofertas eram compostas de animais doentes. Isso ofenderia até o mais fraco governador que recebesse tal presente. O resultado moral dessa religião desprezível foi o povo voltar-se para a feitiçaria, adultério, perjúrio, fraude e opressão do pobre, conforme está em Malaquias capítulo 3, versículo 5. A discórdia familiar era frequente, levando-os a se divorciarem das esposas judias para se casarem com mulheres pagãs, conforme Malaquias capítulo 2, versículo 10 e os seguintes, e Malaquias capítulo 4, versículo 6. Cristologia em Malaquias. Apesar de Deus ter assegurado a continuidade do seu amor, a ênfase do livro é julgamento. De acordo com isso, podem ser discernidos diversos títulos do Messias. Malaquias 1 e 14, o Senhor declara ser um grande rei, muito maior do que o governador, a quem não ofenderiam com uma oferta maculada. Nessa condição, ele não deixará de julgar o impostor, que jura honestidade, mas é avarento. Zacarias capítulo 14, versículo 9, viu a majestade do rei numa luz messiânica, quando seu nome será reverenciado entre todas as nações. Em Malaquias capítulo 3, versículo 1, o Senhor declara ser o anjo da aliança, a quem o buscavam. Mas, ao contrário do orgulhoso modo de pensar dos judeus, sua vinda será com julgamento para com os perversos de Israel, a começar pelos filhos de Levi no templo. Sua primeira vinda ao templo foi uma antecipação daquela futura vinda para purificar o povo e a terra. Aos que temem o seu nome, ele surgirá como o sol da justiça e trará cura e grande alegria, conforme a gente pode ver esse texto em Malaquias, capítulo 4 e versículo 2. O mesmo sol que queima os perversos, de acordo com Malaquias, capítulo 4 e versículo 1, curará os que temem o seu nome. Com essa promessa de sol celestial para purificar e curar a nação, ao destruir o perverso num dia futuro desconhecido, a voz profética silenciou. Os sombrios dias do período intertestamentário testaram sua fé na palavra profética dada pela lei e pelos profetas. Então nós temos aqui um esboço do livro de Malaquias. Ele pode ser dividido aí em 4 tópicos, né? O primeiro, que é o capítulo 1, indiferença ao grande amor divino. O segundo tópico, o capítulo 2, indiferença à grande lei divina. O terceiro tópico é uma referência ao capítulo 3, indiferença aos grandes mensageiros divinos. E o capítulo 4, o tópico 4 é uma referência ao capítulo 4, que fala sobre a indiferença atrai o grande julgamento divino. Então aqui é um esboço do livro para os irmãos terem uma noção dos principais assuntos abordados por ele. E quando os irmãos forem ler o livro de Malaquias, procurem acompanhar, a leitura, sempre observando esse esboço para uma compreensão melhor do livro. Então aqui encerra a nossa jornada pelo Antigo Testamento. A nossa próxima aula nós vamos estudar sobre o período interbíblico e depois vamos estudar sobre como que era o mundo do Novo Testamento, para depois sim a gente começar o estudo do Novo Testamento. Então as próximas aulas serão sobre o período intertestamentário
o período interbíblico e sobre o mundo do Novo Testamento. Então, que Deus abençoe os irmãos.